Olá, começando mais um Resistência Francesa com Márcia Camargos, direto de Paris. Tudo bem aí, Márcia? Tudo bem, Haroldo, envolvidos aqui com as eleições europeias, que ocorrem em 2 semanas, e a partir do início dessa semana não se fala em outra coisa aqui na França, e há toda aquela questão do horário político gratuito para mostrar as 34 listas, ou seja, 34 grupos de candidatos que estão concorrendo esse ano, contra 22 em 2014, foram as últimas eleições para o Parlamento Europeu. Márcia, o Parlamento Europeu funciona numa cidade francesa, mas não é Paris, é isso? Exato. Ela funciona em Estrasburgo, os deputados se encontram ali durante uma semana, uma vez por mês, e também no Espaço Leopoldo, na Bélgica, eles se reúnem, são assim as sessões especiais ali, as sessões suplementares que ficam na Bélgica. Então, eles se deslocam entre Estrasburgo, na França, e Bruxelas, na Bélgica. E ela é um termômetro para medir as forças políticas que estão disputando o eleitorado. Mesmo que não seja a eleição mais importante do país, ela não é café com leite, certo? De maneira alguma, bom, para começar, existem um total de 751 deputados, tem que tirar alguns deles, 705 com o Brexit, né? Sendo 79 deles só na França, e eles realmente representam ali essa multiplicidade dos partidos e tudo. Bom, o partido do Macron, né, a República En Marche, que inclusive, olha aqui, distribuiu para todos os eleitores, enfim. Eu achei isso na minha caixa de correio, um livretinho colorido aqui com 34 páginas, né? Mas ele está à frente, disputando ali, ponto a ponto, cabeça a cabeça, com o Rassemblement Nacional da Marine Le Pen. Ou seja, mais uma eleição na França em que a direita e a extrema-direita estão na frente. Exato, e fora essa questão que eles têm criticado muito, que eles não representam, eles não estão fazendo um duelo, mas eles são antes um duo, porque o Macron, como fez, de certa forma, nas eleições presidenciais, ele tenta tirar partido disso, como dizendo, olha, para combater e derrotar a extrema-direita, tem que votar em mim, porque em seguida eles têm cada um mais ou menos 22%, vem o Partido Republicano com 13%, a França Insoumise com 10%, os Verdes com 7%, há também, bom, a esquerda tradicional, dividida, fragmentada, enfraquecida, está com apenas 5%, né, o Partido Socialista e tudo, e até os nossos famosos amigos coletes amarelos apresentaram 3 listas, são 3 grupos diferentes que oscilam ali entre 1% e 3%. Agora, Haroldo, houve assim, algo interessante de se dizer. Márcia, tem uma militante brasileira, franco-brasileira aí do Partido Comunista Francês, que conversou com você e falou um pouco da importância dessas eleições. Vamos pôr um trecho para a gente ver e depois a gente volta a essa composição de forças. É a Maite Peixoto, que ela é uma militante do Partido Comunista Francês. Ela foi militante aqui no Brasil do PCB e do PSTU e agora é do Partido Comunista Francês. Vamos ver aí, solta aí. Maite, nós estamos a 2 semanas das eleições europeias. E aí eu queria que você primeiro explicasse um pouquinho o que são essas eleições. A gente sabe que são 34 listas que vão se apresentar, né? Que em toda a Europa a gente tem um total de 751 deputados, sendo 705 após o Brexit, né? 79 deles na França. Então, qual é a função desses deputados, desse Parlamento Europeu? Qual a importância de se tornar
um deputado? O que ele faz, afinal de contas? Bom, acho que, primeiro, é importante a gente desvincular um pouco o que é a União Europeia e o que é o Parlamento Europeu. A União Europeia, então, é uma associação política e econômica que rege uma boa parte das questões que envolvem esse território da União Europeia e esses 28 países que fazem parte da União Europeia, entre os quais a França. E nessa União Europeia, então, há uma série de leis que acabam por reger normas nesses países, há um espaço de troca, né, de comércio, de livre troca de produtos, serviços, bens e também capitais, já que existe uma moeda comum, que é o euro, e há também uma outra peculiaridade, que é o espaço Schengen, né, que é o espaço de livre trânsito dos cidadãos europeus na União Europeia, sem o controle do passaporte nas fronteiras. Então, existe uma liberdade de trânsito entre esses cidadãos, que é regida justamente por princípios estabelecidos dentro da União Europeia. E o Parlamento Europeu nada mais é do que uma instituição dentro da União Europeia, que vai legislar, vai deliberar questões de âmbito internacional, questões de segurança de fronteiras, trabalhar questões humanitárias, há missões humanitárias e diplomáticas à mão do Parlamento Europeu, que são deliberadas dentro do Parlamento Europeu. Vai trabalhar também questões orçamentárias, né? A partir do parlamento que se decide onde é aplicado o orçamento da União Europeia, em que setores e de que maneira. Há também um controle das fronteiras no sentido de defesa externa da União Europeia, mas também interna. Então, é dentro do Parlamento Europeu que são deliberadas todas as questões que interferem diretamente na política nacional desses países que estão implicados na União Europeia. Eu acho bem importante a gente falar disso, porque há um certo discurso atualmente, eu tenho escutado uma série de pessoas dizendo as eleições para a União Europeia, para o Parlamento Europeu não são tão importantes na medida em que as decisões tomadas não implicam diretamente a França. E isso é uma inverdade, né? Porque a maior parte dos problemas que a gente está vendo hoje em nível internacional são problemas que são discutidos dentro da União Europeia e que interferem diretamente a França. A imigração é um deles. A questão dos refugiados, por exemplo. Exatamente. A questão dos refugiados é um ponto bastante caro nesse momento para todos os debates que ocorrem dentro da União Europeia, no sentido de estabelecer que tipo de população vai ser recebida, de que forma vai ser distribuída essa população entre os países que fazem parte da União Europeia, qual é a responsabilidade de cada país, como é que é feita essa acolhida, quais são os direitos dessas pessoas, quais são os deveres dela, de que maneira essas pessoas estão asseguradas ou não dentro desses países. Então, são questões que são muito caras à União Europeia e muito caras a qualquer país que está integrado. Então, a ideia é tirar uma política comum sobre uma série de assuntos que dizem respeito a todos os países. Exatamente. Né? Tá certo. Exatamente. Ô, Márcia, enfim, por essa fala aí da Maitê, a gente percebe que são muitas forças em jogo e é um número recorde de listas. Como é que funciona o voto em lista? Aí na França, especificamente, tem cláusula de barreira? Não tem? A pessoa vota no partido ou ela vota na cabeça da lista? Olha, bom, para começar, o horário político ali, cada partido tem 3 minutos e depois o restante do tempo é redistribuído de acordo com o número de representantes de cada partido. Eu acho que é um pouco parecido com o que ocorre no Brasil. Agora, quanto às listas, existem as cabeças de listas, né? Por exemplo, a Nathalie Loiseau é a principal ali, está enfim, liderando o République En Marche, e o Jordan Bardella é do Rassemblement National. E só um parênteses que eu queria fazer, o Haroldo, que houve um escândalo muito grande que estourou há uns 2 dias, o Andrea Cotaraca, que era da France Insoumise, um partido de esquerda, ele passou para o Rassemblement National
dando todo o seu apoio a Marine Le Pen, e isso causou um estrago muito grande, né, um desequilíbrio de forças. O Mélenchon, inclusive, disse que ele teria que renunciar imediatamente ao seu mandato, porque ele é um deputado da França Insoumise. Mas, de qualquer maneira, para responder a sua pergunta, existem essas listas todas e as pessoas escolhem em quem votar dentro daquela lista. Inclusive, aqui tem a lista, né, nesse livretinho ali, tem a lista de todos os candidatos do Partido Republicain Marche. Você pode escolher um deles, por exemplo, né? Não é obrigatório escolher o que está liderando, o que está à frente. Então, nesse sentido, é bastante parecido com o que ocorre no Brasil, né? Os mais votados puxam os votos para os seguintes e assim por diante. Agora, o que também a Maitê falou é que... Pardon? O voto em lista, Márcio, significa que você vota na lista do partido, ou do grupo, se for uma coligação, e essa coligação ou partido define a posição. Então, você já sabe que... todo mundo sabe que o primeiro lugar da lista do Rassemblement Nacional vai ser eleito. E quantos deputados a esquerda pode eleger? Tem uma previsão ou não? Olha, aqui estão, por exemplo, os candidatos, né, da Republicain Marche, com a Nathalie Loiseau, que é em primeiro lugar. Enfim, você vota na lista e eles vão se encaixando na medida proporcionalmente ao número de votos que cada grupo, cada partido elege. A Nacional são 79 candidaturas, certo? Isso, elas são divididas. Exato. Se o Rassemblement Nacional tiver 20% dos votos, ele vai eleger entre 7 e 16 deputados. Exato. E mesmo com... Se tiver 20%, 20 e poucos por cento, o candidato número 16 da lista entra e o 17 não. Exatamente. E o mesmo acontece, então, a maioria dos eleitos serão, com certeza, do Rassemblement National e do République En Marche, seguido pelos republicanos. Então, isso tudo vai ser proporcional. E também o que a Maitê disse, que hoje o partido, a esquerda, né, o Partido Comunista Francês, tem 2 vagas e ele corre o risco de perder essas vagas. A França Insoumise vai eleger alguns. A Maitê falou qual é o principal objetivo da esquerda nessas eleições. Vamos pôr mais um trechinho aí. Ô, Maitê, aqui na França, o partido do Macron, République En Marche, está praticamente empatado com o Rassemblement National, cada um com mais ou menos 22%, aí os republicanos com 13%, a França Insoumise e os Verdes com 10% e 7%, respectivamente, e aquela esquerda tradicional, enfraquecida e dividida, com apenas 5%. E também os coletes amarelos, que aqui nesse programa a gente falou desde o início das primeiras manifestações, eles apresentaram 3 listas, eles estão com mais ou menos 1% e 3%. Você pode falar um pouquinho dessa composição, dessa questão toda? 34 listas é muita coisa, né? Nas últimas eleições em 2014 eram apenas 22 listas, então houve um crescimento assim substancial. Não, é importante falar dessas 34 listas que surgiram, eram 33, surgiu uma última lista recentemente, compondo as 34 listas. É importante falar disso porque a partir dessa distribuição de 34 listas de grupos políticos que buscam uma representatividade nesse Parlamento Europeu, a gente vê um processo que está um pouco disseminado pelo mundo todo, que é a fragmentação política. Né? Essa dificuldade da democracia representativa de atrair os eleitores de alguma forma, de representar esses eleitores. Então, em busca de compor um discurso que atinja um grupo específico, esses grupos vão cada vez mais se fragmentando. Então, a gente tem, nesse momento, 34 listas na França, né? Alguns grupos mais tradicionais, bastante conhecidos no cenário francês, tendo uma estimativa de votos um pouco maior, como é o caso da République En Marche, que representa o governo Macron nesse momento,
dos teus dados para os meus, acho que não muda muita coisa, muda a questão de 1 ponto para mais ou para menos. Eu tenho a República En Marche com 22,5% para menos. E o que nos preocupa é o avanço da extrema-direita, mesmo a extrema-direita fragmentada, porque a gente tem aí o Rassemblement National, que é o antigo Front National, com 22,5% da Marine Le Pen, com 22,5% das estimativas de voto, ou seja, a mesma coisa que a República En Marche, que, né, é representada pelo Macron. E as políticas da extrema-direita são extremamente maléficas, né, no campo social, e também questões políticas. Então, é bem preocupante esse cenário que a gente está vendo de alavancada da extrema-direita. Eu não sei até que ponto essas sondagens realmente traduzem a realidade do que a gente está vivendo, ou se isso faz parte do jogo político que já foi feito na França nas eleições presidenciais, quando a mídia atacou muito a esquerda, e isso causou um enfraquecimento da esquerda, né? Quando a gente viu a France Insoumise começar a montar, a subir nas pesquisas, houve um ataque muito grande de todos os representantes da esquerda que iam para a televisão falar dos seus projetos, e com isso a esquerda teve um impacto muito forte na esquerda. Maite, isso que você estava falando sobre a mídia tentando jogar a questão que o Macron é a salvação contra a extrema-direita, a única que existe, né? Tanto que alguns chegaram a dizer que eles não estavam em duelo, eles formavam um duo, na verdade, a República En Marche e o Rassemblement National. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e depois, em seguida, a gente vai falar, então, sobre as respostas das esquerdas para esse problema. Então, a gente tem a impressão, por quem está acompanhando o que está acontecendo na política nacional francesa, que eles estão repetindo aquele jogo que eles já fizeram nas presidenciais, né? Então, atacando muito a esquerda, a gente vê que qualquer representante da esquerda que se apresente na televisão, ele tem 2 questões que eles lançam direto, que é a Venezuela e a Coreia do Norte. E são questões muito diretas e polêmicas que atraem muita atenção da população. Então, isso fragmenta, isso mancha um pouco a imagem desses grupos, na medida em que eles não têm tanta força para apresentar os seus projetos. Não, e nem tem muito tempo, né? Não porque tem a gente estava vendo que a divisão é de 3 minutos para todos os partidos, e depois é proporcional ao número de representantes de cada um. Então, os partidos menores realmente acabam ficando prejudicados. Exatamente. E não vão ter como explicar detalhadamente aos eleitores todas essas questões que são profundas. Exatamente. Quando a gente tem problemas sérios de política nacional para discutir, as primeiras questões que são lançadas para a esquerda normalmente é sobre a Venezuela ou sobre a Coreia do Norte. Ou seja, sobra para o eleitor escolher entre a extrema-direita e a centro-direita. E os liberais, ultraliberais do Macron. Então, esse é o mesmo jogo que foi feito nas presidenciais. Então, tentando induzir o eleitor a votar na República En Marche para evitar a extrema-direita. Internauta, você que viu aí a Maite falando, a gente vai publicar ainda essa semana, no começo da próxima, a entrevista completa que a Márcia fez com a Maite, explicando as eleições francesas. Então, se você gostou aí do que a Maite falou, fica atento aí no canal do Opera Mundi no YouTube, porque vai ter mais. Tá certo? Ô Márcia, nessa situação toda, a esquerda francesa não encontrou, aparentemente, o mesmo rumo que a espanhola, certo? Que conseguiu chegar... a esquerda e a centro-esquerda espanhola foram muito bem nas últimas eleições do parlamento de lá. Aí na França não está pintando esse clima de virada, né? Não está pintando esse clima, eu acho bem difícil, porque o Macron, inclusive, tirou partido, né, dessa questão desse André Cotard, que saiu do Rassemblement National, aliás, saiu da France Insoumise para o Rassemblement National, quer dizer, um partido de extrema esquerda para outro de extrema direita, dizendo que a França ela está aberta
a acolher os refugiados, porque a própria França Insoumise, do Mélenchon, propõe uma cota para os refugiados, né? E isso não está de acordo, por exemplo, com a postura do Partido Socialista ou do Partido Comunista Francês, que defende uma política de maior acolhimento. Então, por exemplo, nesse ponto específico, o próprio Macron ele tem uma postura mais progressista do que a França Insoumise. Por essas e outras, ficou muito difícil uma união das esquerdas e parece que ela vai entrar bastante enfraquecida nesse Parlamento Europeu, que tem como também objetivo, né, enfim, como função, definir todas essas questões, inclusive de acolhida aos refugiados, de migração, investimentos sociais. Então, uma série de assuntos comuns que são tomados ali nesse parlamento e, infelizmente, a esquerda não estará tão bem representada. O França Insoumise é mais um partido de esquerda do que de extrema esquerda, né? Ela é de esquerda. Eu diria que talvez o Partido Comunista... Talvez a imprensa trate como extrema esquerda, mas... não é exatamente extrema esquerda. E só um detalhezinho, assim, que a surpresa, quer dizer, uma outra surpresa, que os coletes amarelos não tiveram assim um apoio maciço, eles têm tipo 1 a 3% só, né? Eles apresentaram 3 listas diferentes, sendo que o Drouet, aquele sobre quem nós falamos, que inclusive tinha proposto que invadissem o Palácio do Eliseu, ele se retirou da cena política porque disse que estava sofrendo ameaças seríssimas contra a vida dele, da família, enfim. Os coletes amarelos ficaram bastante enfraquecidos nessas eleições. Agora, muitos deles estão junto com a Marine Le Pen no Rassemblement Nacional. Ou seja, os coletes amarelos meio que congelaram toda aquela mobilização, na prática, congelou o cenário eleitoral da eleição presidencial anterior, aparentemente, né? Vamos ver como a coisa desenrola. Tenho mais uma última questão sobre as eleições europeias, que é a seguinte: ela não acontece só na França, né? Não, ela acontece aqui, tem também um mapinha, eu peguei esse mapinha, de todos os locais e o número de pessoas, enfim, o número de candidatos, né? Ela acontece em diversos países e, por enquanto, até a Inglaterra também vai apresentar, porque o Brexit não foi consumado, né? Então, há esses parlamentares ainda que vão se apresentar. São diversos países, a gente pode depois, inclusive, publicar esse mapinha aqui para os ouvintes do Opera Mundi. Tem aqui, por exemplo, né, a Alemanha, 96, a Polônia, 52, a Espanha, 59, Portugal, 21, Bulgária, 17 e assim por diante. Ô, Márcia, eu acho que a gente podia, na próxima semana, falar um pouco sobre essas eleições em outros países. Mas, para terminar mesmo o nosso programa, uma última pergunta. O horário na TV não começou ainda, né? O horário na TV já começou, foi isso que eu tinha dito, a partir do início da semana já estão divulgando. O horário de TV começou essa semana. Tem perspectiva, por exemplo, do PS reverter um pouco esse quadro, ou seja, centro-esquerda dar uma melhorada? Eu acho difícil, Haroldo, porque eles vão ter pouco tempo de televisão. São, ao todo, 312 minutos. 3 minutos são garantidos para todo e qualquer partido, então cada um dos 34 vão ter os seus 3 minutinhos, mas depois o restante do tempo é dividido proporcionalmente ao número de representantes, um pouco parecido com o que acontece no Brasil também. Então, os partidos menores, os partidos que têm menos representantes vão ter menos tempo e menos possibilidade de explicar temas assim muito complexos para a população. Tá certo. Então vamos. Tá certo. Por que não tá cortando para mim? Alô?
Tá certo. Oi, Márcia, voltou para você. Hoje o Google não está muito bom na edição. Então tá certo, Márcia. Obrigado por mais esse Resistência Francesa especial, eleições europeias. Vamos ficar atentos e a gente volta a falar a semana que vem sobre tudo que acontece aí na França e vamos falar sobre outros países. Se você conseguir levantar dados eleitorais legais aí sobre Portugal, Espanha, Itália, principalmente outros países e Alemanha, seria muito bacana, tá bom? Vamos falar sobre isso então no próximo programa, o restante da Europa. Muito obrigado mais uma vez, Márcia, e se você gostou desse programa, contribua com a gente, faça uma assinatura solidária www.operamundi.com.br/apoio. A gente são os assinantes que mantêm o site Opera Mundi, principal fonte de receita do nosso jornalismo é o apoio dos assinantes de Opera Mundi. Se você está fora do Brasil, tem um endereço melhor para contribuir por causa do cartão de crédito, regras bancárias, catarse.me/operamundi. É outra forma de apoiar a gente. E também, se você quiser, no Superchat do YouTube, na transmissão original, dá. Se não der, aí é melhor apoiar, fazer assinatura mesmo. Obrigado, Márcia. Obrigado, internauta que acompanhou. Se inscreva aí no canal do YouTube se você não está inscrito. E vamos lá, fazendo o nosso jornalismo de resistência, no caso, resistência francesa. Um beijo. Outro.